COVID cases are exploding. O ataque aéreo começou há poucos minutos. Os aviões aliados... Dois dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Grandes desastres que esperam o fim do mundo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira entrevista aqui no Diplonic. E hoje, como estreia, está falando com o Simone, que é o nosso colega italiano, que está aqui com a gente para falar sobre a crise e a pandemia do coronavírus e como a Itália está lidando com isso. Seja muito bem-vindo, Simone. Boa tarde, obrigado pelo convite. Já peço desculpas se o meu português não está perfeito. Espero que o meu, como se fala, as minhas ideias, as minhas declarações sejam bem escutadas e bem percebidas. Pronto, então vou falar um pouco sobre mim. Então, eu estudei Relações Internacionais na faculdade na Universidade de Cagliari. Estudei Ciências Políticas na minha graduação. E durante o meu percurso universitário, eu fiz um ano de Erasmus na cidade do Porto. É aí que aprendi um pouco de português. E pronto, depois comecei a fazer um mestrado, sempre na mesma universidade, sempre em Cagliari, no curso de Relações Internacionais. E aí eu tinha a possibilidade, foi a grande honra de conhecer o Brasil. Eu trabalhei 2 vezes, a primeira vez foi em Porto Alegre, na URGS, como vocês já conhecem, que a maioria de aí são estudantes daí, e eu trabalhei no grupo de pesquisa do CESP, como nosso colega trabalha. E depois, a minha segunda experiência que eu fiz no Brasil foi em Brasília. Eu trabalhei na Embaixada da Itália. Trabalhei no setor político da Embaixada o ano passado. Então, já vi nessas minhas experiências a chegada do Bolsonaro durante as eleições e também os primeiros meses do governo. Aí, analisando a situação, chegamos ao Congresso, também ao Itamaraty, fazendo parte da delegação italiana. E trabalhando também no setor político, estava analisando a situação brasileira. Pronto, e agora eu acabei o meu mestrado, e agora nada, estou aqui com vocês. Desde já a gente agradece pela sua presença. E acho que vamos partir para as perguntas, então. O Brasil, atualmente, está um pouco uma confusão, porque há alguns especialistas que falam que o ápice da pandemia no Brasil vai ser nessas semanas de agora, do dia 25 até abril. Outros falam que vai ser mais posteriormente. E tudo isso gera uma confusão, porque estamos no início dos efeitos aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, quando será o ápice desse início? Então, eu começo com essa pergunta, retomando ao passado. Como que tu enxerga que foi o início do coronavírus na Itália? Qual que foram os erros iniciais e quais que foram os acertos, se tiveram? Mas, claro, como que foi esse desenvolvimento no início da pandemia dentro da Itália? Pronto. Então, os primeiros casos que chegaram na Itália foram já a partir de janeiro deste ano. Os primeiros pacientes já estavam no norte da Itália, sobretudo na região da Lombardia e do Vêneto. E aí o governo já viu os primeiros sinais. Mas um dos erros iniciais que fez o governo foi a inércia, não reagir a essa situação. Uma das coisas principais que o governo tinha que analisar é que as migrações dos chineses até a Europa chegam de uma região que se chama Zhejiang, espero que falei bem, que é uma zona que fica muito perto da zona onde se criou o vírus, do Wuhan. Então, é uma localidade que fica dentro de 600 quilômetros, que é uma zona muito perto. Então, essa zona de ligação tem muitas viagens de chineses, E aí, visto que começou também a pandemia, de aí mesmo, e que depois chegou na maioria do país e tudo, podia ser que sejam chineses, também os europeus, nesse caso os italianos, que foram aí para fazer negócio e tudo, que depois levaram a doença. E aí começou também as primeiras críticas, que foi do virólogo, chama Roberto Burioni, que é um dos virólogos mais importantes a nível italiano, que ele já falou com o governo sobre as possibilidades de se criar uma situação de grave crise, como agora, hoje em dia, nós estamos vivendo.
o que fez o governo? O governo, a partir de fevereiro, já um mês depois de quando chegou a denúncia do Roberto Burioni e também dos primeiros casos, começou a fechar as ligações de voz com a China. Eu acho que essa coisa já foi muito atrasada, porque o vírus já estava em casa, então não precisava fazer isso. Outra coisa importante que eu também eu vi, porque estava em Portugal, que quando cheguei para a Itália, foi 17 de fevereiro. Eu estava em Portugal para fazer uma viagem, ok? Como eu cheguei na Sardenha, eu já vi que o governo já adotou soluções como o termoscanner e outras coisas assim. Mas eu acho já naquela altura, como já falaram muitos virólogos, não foi uma medida necessária, porque já o vírus fica dentro do corpo e depois de 1 ou 2 semanas, depois vão subir todos como se chama? Os sintomas. Como se fala em português? Desculpa. Sintomas. Ok. E nada, isso. E depois de toda esta grande inércia que fez o governo, depois chegou a criar as zonas vermelhas, ok? Que principalmente são zonas completamente fechadas, que principalmente foram só 9 aldeias que ficaram dentro da Lombardia e do Vêneto, que são regiões mais ricas da Itália. E depois, quando chegou a ordem de ficar em casa, nessas zonas onde ninguém podia sair, entrar, porque estava a polícia, também a polícia militar, também o exército, fora dessas aldeias para evitar que entrem ou saiam pessoas. Depois pessoas, como por exemplo a zona de Milão, começaram a ficar em medo. E também começou uma diáspora. Partiram do norte até o sul, incluindo as ilhas. Eu, por exemplo, aqui agora estou a morar na segunda ilha maior da Itália, que é a Sardenha, e também agora temos muitos pessoas do norte, como do Milão mesmo, porque aqui eles têm a segunda casa, a casa de feriados, falando assim, que eles também no verão vêm aqui para tomar banho e tudo, porque aqui é diferente do norte. Então, eles fugiram e chegaram na segunda casa deles. E quando começou a pandemia total na Itália, depois o governo criou esta zona vermelha completa. Mas já estamos falando do março, já quando os números já chegaram muito altos. Se eu posso ajudar a situação, hoje, até ontem, porque cada dia a Proteção Civil publica os dados, ainda não chegaram. Eu posso deixar os dados do 24 de março, ou seja, de ontem. Então, todos os contagiados totais na Itália agora são 69.176. Um número muito grande. Já falaram disso quando entramos na zona vermelha, que o pico, que o topo, será nesses dias que estamos vivendo hoje em dia, porque precisava esperar 2 semanas. Mas como estou a analisar os dados, quase, porque tem dias que aumenta, outro dia que abaixa. Então, os sanados em tudo isso são 8.326, que é uma grande diferença a respeito do número de contagiados. E se vamos analisar também os dados dos mortos, são 6.820. Então, que a diferença é muito pouco entre os sanados e os mortos. E também eu escutando o telejornal, também vendo o vídeo e tudo, a Itália agora não está na situação muito boa, sobretudo no norte. Eu que moro no sul, a situação é mais tranquila respeito ao norte, mas também aqui tem essa percepção que a situação não é boa. E nada, pode passar também com a segunda pergunta, se não posso ajudar com outras coisas. Que não quero dilongar-me muito. A segunda pergunta daí vai tratar um pouco sobre essa questão que tu já estava trazendo de como que está a Itália nesse exato momento. Só que aqui a gente vai falar sobre uma temática que está sendo bem recorrente no Brasil, que é a questão da saúde mental. Quem pode ficar em quarentena, claro, deve ficar, mas a quarentena gera efeitos na psique da pessoa. Não somente a quarentena, mas como a noção de imprevisibilidade, de não saber como é que vai ser o amanhã, a incerteza em relação ao futuro. E dentro disso, a gente tem notado que tem desenvolvido ansiedade nas pessoas,
toque, com lavar a mão de forma compulsivamente, entre outros transtornos mentais. Né? E tudo isso gerou um certo debate em alguns setores da população brasileira que estão falando, olha, há meios que a gente pode se ajudar nessa questão, que a gente pode não sofrer mais por isso. No Brasil temos, por exemplo, o website chamado achavedaquestão.com, que oferece por mídias online tratamento psíquico de terapeutas, claro, não algo muito aprofundado, mas para tratar com uma ansiedade leve, que costuma trazer esses eventos. Como esse tema da saúde psíquica tem sido abordado pelos italianos, seja a autoridade, seja a comunidade dos civis, dos cidadãos? Como tem sido abordado? Então, nessa situação de completo caos, eu acho que as pessoas não estão muito bem orientadas. Ou seja, tem esse monte de informações que as pessoas já acham que estão ficando confusas. Ok, já vocês conhecem os casos da fake news, ok? Que chegam, por exemplo, pelo WhatsApp e tudo, não? As pessoas que falam que tem essa mascarinas, né, de proteção, que algumas são boas, outras não. Então, agora falta também a boa informação do governo. A única coisa que eles falaram é de se limpar sempre bem as mãos, ficar de 1 metro de distância de segurança, sair de casa só uma vez cada dia, ok? E também, agora, já até anteontem, chegaram já 2 mensagens do governo, que foi do primeiro-ministro Conte. E agora a situação de restrição é muito mais pior respeito aos dias passados. Agora já estava falando de como é que temos que se comportar e tudo. Por exemplo, fecharam completamente todos os parques da cidade. As pessoas não podem sair nada de casa, nada por qualquer maneira. Pode só sair só para acompanhar o seu cachorro, perro espanhol, desculpa. Só que na zona só na zona muito perto da casa e tudo, mas agora com essas informações que também não chegam. É verdade que a Itália agora é o primeiro caso, segundo depois da China, mas o primeiro caso dos países ocidentais que está nessa situação. Então, já é difícil para nós que já vivemos livre. Todo mundo podia sair a qualquer hora. Agora ficar em casa, já com esse tipo de medo, imagina qual é a psicose que se cria nas pessoas. Não vou sair, não vou falar com ninguém. Eu já vi também quando ia fazer as compras no mercado, tem bem complicada a coisa. Não posso imaginar no norte como é. Por exemplo, eu cada vez para entrar na loja e tudo, vou esperar 1 hora, 1h30, afora, esperando que possa entrar ou não. E cada vez que nós entramos, são 40 máximo nos supermercados gigantescos, e podemos entrar 5 cada vez, sempre distribuídos nas partes, porque o vírus pode ficar no chão, na ar, então é bem difícil. E todo mundo que, como começou o problema, começou a comprar a muquina, essas coisas assim, para limpar, e acabou tudo completamente. Também chama, que usa para guante, não sei como se fala em português. Também esses completamente acabados. E guantes, não? Aquela que usam os quirúrgicos sanitários, o né? gel ou a luva? As luvas, obrigado, sim, as luvas. Também as luvas acabaram. Ninguém sabe como fazer. É só que agora nós tínhamos a sorte que estão começando a chegar as ajudas internacionais, mas daqueles aliados que nunca nós podíamos imaginar, como por exemplo o caso da China, a Rússia e também Cuba. São os únicos que estão ajudando a Itália. Essa é coisa muito engraçada de como os outros aliados da Itália não estão fazendo nada. Em primeiro lugar, é os Estados Unidos. Não temos palavras sobre isso. Conectando um pouco com essa pergunta, com esse final que tu colocaste agora, que é essa questão da cooperação que está vindo de países que não têm relações muito tradicionais, como a China, Cuba. Como que tem sido a relação com os países que fazem fronteira imediata, certo? Tem tido essa cooperação desde o início? Eu vi recentemente que a Alemanha disponibilizou alguns leitos. Eu posso estar errado em relação à França, não tenho certeza da França. Mas, no geral, como é que tem sido essa relação desde o início até agora entre os vizinhos? Então, como vocês sabem, a União Europeia é um experimento, ok? Para ver se uma confederação,
uma união de Estados que não é uma confederação pode durar no tempo, também unindo, também ficando numa união de economias, de finanças, de estratégia política, também das relações exteriores. E também é possível ver como é que fica a situação da Europa num caso de crise, como uma crise sanitária. O que aconteceu? A Itália, infelizmente, foi o primeiro país e começou a lutar sozinha, completamente sozinha. E quando a Itália também começou a falar com os outros países que a situação é grave e tudo, cada política de Estado ficou entre eles. Não tinha uma cooperação e também um orientamento europeu. O segundo país que está chegando com uma situação da Itália é a Espanha. Também a Espanha fez a mesma coisa que fez o governo italiano, a inércia. E também eu vi também os outros países, como a Alemanha, a França e a Inglaterra, começaram com a inércia. Também com a inércia, chegando até hoje, que começaram a ficar com uma zona de quarentena, também limitando a mobilidade das pessoas. Também em caso da Inglaterra, com o Boris Johnson, também ele foi ontem ou anteontem, que começou a falar à população que é melhor ficar em casa e tudo. E hoje falei com a minha amiga que está na Inglaterra e me disse que não é óbrigo. Tem, por exemplo, é óbrigo sim, mas não tem controles. Aqui na Itália, os controles temos, muito tempo. Temos não só a polícia, também a polícia militar, que chama Carabinieri, que eles são cada dia nas ruas. E agora estão começando também a chegar o exército para controlar as ruas, para parar a mobilidade das pessoas. E também tem no céu, também tem muitos helicópteros, drones, parece uma situação de guerra. Mas tranquilo, mas eu estou em casa, estou tranquilo, não saio somente para fazer as compras, sigo as regras. Não, chegamos nessa situação a casa das pessoas, que a maioria não aceitam esse estado. Então, o governo foi obrigado para se comportar assim. Essa falta de responsabilidade das pessoas. Voltando, desculpa, à pergunta inicial, o único país da União Europeia que agora ajudou a Itália foi a Alemanha. Foi a Alemanha que deixou a possibilidade de enviar alguns pacientes do coronavírus até a Alemanha. E nada mais. Também agora chegaram a ajuda dos americanos, mas muito atrasados. Montaram um campo médico, acho que na cidade de Crema, não tenho certeza. Mas, com comparação com as ajudas dos outros, da Rússia, que também enviaram não sei quanto medicamentos, também enviaram muito médicos. Também a caso da Cuba, que enviaram 37 médicos e também 15 enfermeiros. Meu Deus, é inacreditável como coisa. E também a China. A China está sempre enviando medicamentos para a Itália, sempre, cada dia. E também se encontraram o Xi Jinping com o nosso presidente da República e também com Conte. Os únicos que estão ajudando são a parte comunista, com exceção da Rússia, que a Rússia não é comunista, mas nossos aliados da NATO, da OTAN, cada um pensa sobre o seu país. Nada mais. Agora a gente falou como estava a relação dos países europeus, dos vizinhos, agora mas trazendo um pouco mais para o país, da Itália mesmo. Antes, acho que na primeira resposta, na segunda, não lembro exatamente, tu comentou uma certa diferença entre o norte, como que a pandemia está acontecendo no norte e no sul da Itália. Eu queria trazer essa questão, como é que está sendo a tomada de decisão na Itália? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muita eficiência por parte de alguns governadores. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde tu ficou, foram proibidas viagens interestaduais do Rio Grande do Sul para outros estados, os ônibus só podem viajar com metade da lotação, entre outras medidas. Como é que está sendo isso na Itália? As decisões são federais, se é uma federação, ou elas são mais regionais, mais autônomas? Então, a diferença do Estado Federal, a Itália, é distribuída em regiões. Okay? As regiões têm competência sobre alguns assuntos, como o caso do Estado Federal, mas são bem limitados. Ou seja, entre das regiões também tem outra diferença, que tem regiões a estatuto especial, como esse caso da Sardenha, também da Sicília, respeito às outras regiões normais, que tem a legislação que está escrita na Constituição. No caso das regiões de estatuto especial, tem um estatuto diferente.
Não é como se fosse uma constituição, mas só é um estatuto, que fica sempre abaixo da constituição. Então, cada região tem as suas regras, ok? Para limitar as coisas, ok? Sobretudo no caso da saúde. Mas tudo, a legislação que fica no topo do governo, toda a região não pode fazer nada, ok? Então, essa mobilidade que agora que toda a Itália está ficando na zona vermelha, ninguém pode sair do seu município, da municipalidade, não pode sair para qualquer maneira. Também, muitas regiões começaram também a adotar outros tipos de mesuras. Posso falar também do caso da Sardenha, é um caso isolado, mas posso falar mesmo. Que, por exemplo, o governador falou que qualquer tipo de mobilidade afora, ou das pessoas que vão chegar dentro da Sardenha, estão bloqueadas até o 31 de julho. Então, a Sardenha fica parada até 31 de julho. Falou da mobilidade das pessoas, mas pela comida, pelos bens em gerais, podem entrar sem problemas. Mas a mobilidade das pessoas está completamente bloqueada. Isso. Outra diferença que tem é o caso da saúde pública, que cada região tem competência. Tem as regiões do norte, que tem os melhores hospitais e tudo, porque ele tem mais recursos que são dados pelo desenvolvimento das regiões. A sorte da Itália é que o coronavírus chegou ao norte. Não é que eu estou defendendo o sul, é que no norte tem mais estrutura, tem mais hospitais. Infelizmente para eles, chegou a eles, claro. Estou triste, estou em pena para eles. E a sorte para o sul é que o sul é menos eficiente do norte, por causa disso. Então, se fosse chegado ao sul, acho que a situação podia ficar muito mais pior. Já analisando os dados, fazendo uma comparação entre os sanados e os mortos, o Milão tem o dado melhor dentro da Itália. Também tem a diferença entre sanados e mortos é bem diferenciada, bem distantes. Tem regiões da Itália onde são maiores mortos que os sanados, por exemplo. É um caso muito triste, que também nós não temos que esperar a situação, seguir as regras do governo. Eu acho disso. Só isso é esperar. Claro, certo. Trazendo um pouco, então, agora para a questão da mídia, né? O nosso presidente aqui no Brasil acusa a mídia de ser muito alarmista em relação ao coronavírus. E, realmente, algumas pessoas estão tomando medidas para não assistir tanto os jornais. Não que os jornais são de fato alarmistas, mas sim que se a pessoa fica o dia inteiro consumindo a notícia, ela acaba ficando psicologicamente mal. Um hábito comum aqui é de separar um horário do dia para ler todas as notícias sobre o coronavírus e poder aproveitar mais o dia. Mas voltando para a questão da mídia, supostamente alarmista. Como é que está sendo a mídia na Itália? Ela está mostrando bem os fatos ou ela está tentando acalmar mais a população, ou alertar mais? Está bem alinhada com o governo? Como é que está essa questão? Então, eu acho que agora a mídia estão falando muito sobre o coronavírus. Não tem outra notícia fora disso. Então, todos os mídias são bem concentrados sobre o coronavírus. Então, eu acho que a distribuição das informações são bem distribuídas em todo o território nacional, partindo do norte até o sul. A vantagem que nós temos é que todos os jornais são nacionais, a maioria. Então, também tem jornais locais e tudo, mas uma pessoa do sul pode também ler o jornal do norte, porque são bem distribuídos e também o acesso à informação é bem forte. Então, e também não só tem os jornais à disposição, mas também tem todos os websites governamentais, como, por exemplo, a Proteção Civil, o Ministério da Saúde Pública. Então, tem todas as tipos de informações que qualquer um pode escutar. Como estava falando anteriormente, acho que foi na primeira pergunta, desculpa, na segunda, é que o problema é que tem uma mistura de informações certas e fake news. O problema é disso, é das pessoas encontrar qual é que é a notícia certa. Por exemplo, agora chegou uma notícia, foi a semana passada, de como este italiano foi para Moscou e que encontrou o medicamento contra o coronavírus. Ele estava falando que a Itália está escondendo essas coisas da fake news, né? E muitas pessoas estavam acreditando que o governo italiano queria
pagar a casas farmacêuticas. Meu Deus, eu não quero continuar essa coisa. Por exemplo, esse foi um caso de fake news muito grave. É por isso que agora o governo começou a levar na televisão publicidade de progresso contra fake news. Uma coisa que tinha que fazer muitos anos atrás para evitar outro tipo de problemas que não sejam ligados com o coronavírus, né? Que o governo acordou agora sobre essa coisa. Né? Deixamos esta coisa pelo outro lado para uma outra entrevista ou para outro debate mais político. Né? Certo. Mudando um pouco de assunto, agora falar sobre o sistema de saúde, que tu passou um tempo no Brasil, provavelmente teve algum contato, mesmo que mínimo, com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro. E nós sabemos que na Itália também há uma espécie de Sistema Único de Saúde, né? Que é uma das medidas que a União Europeia tenta pedir para os países que o sistema de saúde seja mais integrado, mais democrático. Como tu vê as principais diferenças entre o SUS e o sistema de saúde italiano e como que isso se relaciona com a pandemia, no caso da pandemia? No caso italiano da pandemia, como o governo está afrontando, desculpa, não percebi bem a pergunta, por causa do internet. Quais são as suas impressões de diferença entre o sistema de saúde público italiano e o brasileiro? Ok. Desculpa. Pronto. Então, eu posso falar do que eu vi no Brasil. Eu fiquei no Brasil não muito tempo. Fiquei quase 7, 8 meses. Então, eu também fiquei em dois estados diferentes. Eu só fui uma vez ao hospital. Mas tinha cobertura sanitária privada e tudo já foi bem diferente. Então, não sei se posso dar a minha testemunha de experiência, mas acho que esse fica um caso bem isolado. Então, o caso italiano, a vantagem do sistema da saúde italiano é que a maioria são hospitais públicos. Então, qualquer pessoa pode ser acolhida sem problemas e depende também da gravidade da situação dele, é de graça, não vai pagar nada. Então, por exemplo, se eu também tenho um tipo de problemas e tudo, vai pagar uma coisa muito, muito baixa, como 20 euros para qualquer tipo de problemas, mas principalmente ninguém paga. Eu também quando vou ao hospital, não pago nada. Essa é a vantagem do sistema de saúde italiano, que com o sistema de saúde espanhol são os melhores, falando sempre da igualdade de tratamento com os pacientes. Então, eu vi que no Brasil, uma primeira impressão que eu tinha é que tem um monte de hospitais privados. Então, eu vi também que tem essa grande diferença entre saúde privada e pública. Uma coisa incrível, porque, por exemplo, aqui na Itália não tem. Os melhores hospitais são, não posso dizer são os melhores, mas vi que tem bem concorrência entre hospitais públicos e privados para a qualidade. Também muitos hospitais públicos são muito bons, são perfeitos. Por exemplo, aqui na minha cidade não tem hospitais privados. Tem só um que é público, metade público e metade privado. Mas aqui os 4 hospitais que nós temos são completamente públicos. Essa é a vantagem que nós temos na Itália. E também o tratamento é igual mesmo, que seja no privado e que no público. Pronto. E no Brasil, eu vi que se você vai para um hospital privado, tem um tratamento muito, muito melhor. Como se a saúde fosse como se fala, uma troca econômica, infelizmente, falar disso. Como se o serviço que está pagando seja um serviço pagado mesmo. Como eu acho que a saúde não pode ser assim. O Hipócrates agora está morrendo dentro dele. Da saúde pública italiana ser de uma melhor qualidade, ter um acesso mais justo, tu julga que fez com que a Itália lidasse um pouco melhor com a crise da pandemia ou o volume da pandemia passou por cima da qualidade? Superou? Né? Então, espero de responder bem. Então, agora com a situação de crise da pandemia, agora a maioria dos hospitais do Norte são completamente
cheios, ok? Não tem espaço para outros pacientes. É por isso que agora o governo está começando a criar novos espaços. Por isso que começaram a pedir ajuda internacionais de qualquer forma. Por exemplo, chamaram também os Estados Unidos para criar um campo médico no norte da Itália mesmo. Também começaram, acho que isso foi perto de Gênova, mas não quero dizer uma mentira, que pegaram um navio e dentro do navio estão levando pacientes com outros médicos para ver a situação e tudo. Então, a qualidade acho que não vai nem melhorar, não vai piorar. Só um problema, é que agora tem falta de médicos na Itália. E o que fez o governo? O governo agora deu a possibilidade a 10.000 estudantes que acabaram do curso de medicina de não fazer tirocínio, o trabalho que fazem de 2 anos, o estágio, de não fazer estágio para ficar diretamente médicos nesse estado de crise. E também muitos médicos que estavam na aposentadoria têm que trabalhar outra vez. Também tem médicos muito velhos que voltaram a trabalhar. Eu acho que agora não podemos saber se a sanidade melhorou ou não. Mas nessa situação de crise, acho que depois o governo, espero, no futuro, que vai criar prevenções contra uma situação dessa dimensão. Certo. Tendo em vista que a Itália foi o primeiro país ocidental a ser bem afetado pelo coronavírus, tu julga que dentro do escopo da Europa, algum outro país fez uma análise da situação italiana e tomou medidas prévias? Ou não teve esse avanço? Pronto. Eu tenho amigos que estão em toda a Europa. Eu estou sempre falando com eles para ver também a situação e tudo. Eu acho que todos os governos olharam a situação italiana e não fizeram nada. Só ficaram um pouco de medo, só falaram à população, melhor que vocês fiquem em casa e tudo, mas as pessoas, é normal que não reagem contra isso. Então, eles vão fazer a vida normal. Por exemplo, agora, por exemplo, o primeiro país que entrou na pandemia foi a Espanha. Então, a Espanha já tinha os primeiros sintomas, mas não fez nada. A Alemanha, a mesma coisa. França, quando a Itália estava ficando dentro da zona vermelha, fizeram uma manifestação contra o vírus. Os habitantes de Paris, por exemplo, ficando assim juntos na rua. Essa não é uma manifestação contra ou a favor do vírus. Essa vai contra a saúde das pessoas mesmo. E também o Boris Johnson, como eu estava falando antes, não fez nada no início. E também, se vamos falar também de outros países ocidentais, os Estados Unidos da América é outro caso de um país que não fez nada. A primeira medida que ele tomou foi de fechar todas as ligações com a União Europeia. Mas dentro do país ele não estava a fazer nada. Então, eu acho que a inércia, esperar que depois o problema chegue dentro do país, foi uma estratégia do governo de cada país europeu. Infelizmente. Certo. E ainda nessa questão de postergar medidas ao corona, como já falei anteriormente, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ele tem sido um pouco negligente em relação a isso e falado que ele chegou a chamar o coronavírus de gripezinha. E tendo em vista que o Bolsonaro faz parte da ala conservadora da política brasileira, a ala conservadora da política italiana ainda hoje tem tratado, ainda hoje com toda essa crise no momento atual, ainda tem tratado o coronavírus com uma certa negligência? Ou a postura deles mudou? Pronto. O político italiano faz o político como se fosse um trabalho. Então, quando eles vão perder o poder, então ele faz toda a maneira possível para chegar outra vez ao poder. Esse, por exemplo, é o caso da extrema-direita italiana, que também, como vocês sabem, é uma direita populista, que chegou na Itália a partir de 2015, 2016, por causa dos efeitos das migrações pelo Norte da África até a Itália, e depois chegou o Matteo Salvini, que é o grande amigo político do Bolsonaro. Já vi quando estava no Brasil como o Salvini
fez parabéns ao Bolsonaro quando ganhou as eleições, por exemplo. E também as primeiras viagens, acho que foi do Araújo, acho que o Bolsonaro nunca foi na Itália, foi para encontrar Salvini, que foi o ministro do interior, não é o ministro da Farnesina, desculpa, o ministro das relações exteriores, por exemplo. Encontrou o Ministério do Interno. Essa foi uma viagem mais política da imagem que outro resto. Então, por exemplo, agora nós temos um governo técnico, que não é um governo político. A Itália tem esse problema que cada governo italiano dura mais ou menos 1 ano e meio. Então, essa situação da instabilidade política agora tem repercussões também nesse caso de crise. Agora temos o governo técnico, que é o segundo governo Conte. Aqui agora a direita acabou de falar até a partir de janeiro, fevereiro, também Matteo Salvini saiu da televisão, saiu dos mídias em geral, também a sua imagem, e voltando a falar nos últimos dias. Agora a extrema-direita, liderada do Matteo Salvini, e também o centro-direita, com Berlusconi também, agora estão fazendo uma mediação com Conte. Agora se vão encontrar muito rapidamente nos próximos dias para ver qual é a situação, a posição da extrema-direita. Mas sendo uma direita, a direita de Salvini e de Giorgia Meloni, que é outro partido da extrema-direita, acho mais extrema-direita de Giorgia Meloni respeito a Salvini, eles são populistas contra a União Europeia. Eu acho que eles, se vão tomar decisões com o governo técnico do Conte, acho que serão contra a União Europeia, para não aceitar ajudas, essas coisas assim. A política, às vezes, não tem razão sobre a situação que está acontecendo, infelizmente. Por isso que agora nós precisamos dos técnicos. Só os técnicos podem fazer o interesse da Itália. Essa é a minha opinião, é claro. Isso, acho que vai sair fora do debate. Sim. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma grande taxa de pessoas vulneráveis. Voltamos à linha da extrema pobreza nos últimos anos. O número de moradores de rua tem aumentado. Eu não sei como é que é a situação, mais especificamente na Itália, quanto à relação da quantidade de moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas essas pessoas mais na linha da extrema pobreza, dentro dos padrões da Itália, claro. Como é que elas estão dentro do coronavírus? No debate que está acontecendo? Então, eu acho que é um problema. Acho que é um problema que também um governo não está encontrando remédio. Então, por exemplo, já agora começaram a fechar todas as cantinas, ok? Para dar a comida e tudo. E são as únicas que podem ajudar esses moradores de rua, ok? E também com o caso da quarentena, onde todo mundo tem que ficar em casa, essa é uma boa pergunta, porque, por exemplo, aqui não tem casa, o que pode fazer? Por exemplo, nenhuma mídia falou sobre isso, ok? Eu fiz uma pesquisa individual para ver a situação e tudo, e quase ninguém fala desse problema assim importante quanto os moradores da rua, por exemplo. E também falando dos idosos também, que também é outro problema, hoje eu escutei a mensagem presidencial do Bolsonaro, como ele está subestimando o problema do coronavírus. Eu vi que ele fez comparações com a Itália, falando que se nós italianos temos problema, e porque a maioria da nossa população é composta de idosos. E ele, por exemplo, falando sempre na sua declaração, que ele tem um passado de atleta, então ele não tem medo, porque ele tem uma saúde muito forte, respeito à nossa italiana. Ele fala assim, então, com todo respeito, mas ele não pode falar disso sobre a saúde da população. Eu não posso imaginar essa mensagem pelo resto da população, que é bem perigosa, porque a maioria das pessoas, não, a maioria não, mas tem muitas pessoas que moram na rua, por exemplo. Pessoas que moram na favela, que não têm segurança, que não têm, por exemplo, a cobertura
sanitária e tudo, e tu vai falar disso. E como pode, por exemplo, preservar a quarentena essas pessoas que, por exemplo, nas zonas das favelas é impossível, ou também é muito difícil entrar, tem também os policiais que não podem entrar e tudo. Não pode falar disso quando a situação agora pode ser controlada, não quando depois fica como a nossa situação, que depois o problema, vamos ver como é que ele pode reagir uma situação de crise como aquela italiana de hoje em dia. Espero que nunca o Brasil vai conhecer isso, porque os efeitos podem ser bem terríveis. Já vi uma notícia sobre o Intercept. Eu li que se vai chegar o mesmo problema que tem em Itália, no Brasil, o Brasil pode encontrar mais de 500.000 mortos por causa do coronavírus. Então, acho que a situação é melhor não dizer besteiras contra essa situação que é bem terrível. Uhum. Continuando um pouco nessa linha, dessa pergunta anterior, e tu chegou a falar um pouquinho desse tema, né? Há pessoas no Brasil que afirmam que são contra a quarentena porque vai parar a economia, enfim, outras questões. E também há a parcela da população que são os trabalhadores autônomos e trabalhadores informais, que não possuem a carteira assinada. Que caso não trabalhem num dia, não tenham que comer 2 dias depois, certo? Também a questão dos pequenos empresários, como que essas pessoas ficam nessa crise em que você é obrigado a ficar em casa, que você às vezes toma multa caso saia de casa, né? Alguns debates que têm surgido no Brasil alguns falam em baixar a taxa de juros, alguns partidos no Brasil falam em pagar um salário mensal de em torno de R$1.000 ou um salário mínimo para a parcela mais vulnerável da população, para os trabalhadores informais. Na Itália, foi feita alguma medida em relação a isso? Como é que está esse debate na Itália? Então, agora lembrei da primeira entrevista que fez o Salvini contra o governo, e que ele pediu que o governo deixava uma mesura de segurança financeira, de cobertura financeira de 10 bilhões de euros. O que fez o governo foi de criar uma cobertura de 25 bilhões. Bilhões. Mais do dobro que falou o Salvini. Sim. Mas o problema é que esse dinheiro vai usado, sobretudo, para segurar a proteger as indústrias italianas. Porque agora, depois da segunda mensagem governamental do Conte, agora muitas outras indústrias vão fechar. Então, muitas pessoas agora, por exemplo, do setor industrial, têm que ficar em casa, porque não podem trabalhar em casa, porque têm que trabalhar mesmo dentro da indústria. E nada, isso vai bloquear a economia. Nos próximos dias, tem greve na rua, que vão fazer metalmecânicos, porque não podem ficar em casa, e ele quer ficar em casa, mas o governo quer que ele trabalhe, porque se vai fechar tudo, também essas indústrias que são dos produtos que não são indispensáveis, mas são importantes também para a economia, se vão fechar tudo, cada mês a Itália pode perder 100 bilhões de euros, cada mês. E todo esse dinheiro é indispensável para fazer também manobras políticas, obras políticas, por exemplo, ajudar para o aposentamento, para os trabalhadores que têm que ficar em casa do setor público, e também para pagar os médicos, comprar, por exemplo, a comida fora do país. É uma situação de crise não só ligada à questão sanitária, mas também financeira e econômica. Então, é aí que tem o governo escolher o que fazer. Ou deixar todos em casa, ou deixar alguns setores abertos para sustentar o governo italiano. Essa é uma situação difícil, que você vai fechar tudo, depois o governo não tem recursos para ajudar. E depois tem que pedir ajuda internacional, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, ou proteção de Estados da União Europeia. É uma situação bem difícil, bem difícil. Certo. Agora vamos trazer um pouquinho mais a nossa conversa, a nossa entrevista para o âmbito do indivíduo, né? Das pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem visto bastante
vídeos que circularam de algumas regiões da Europa, que as pessoas fazem show na janela, tocam instrumentos juntos. A gente vê bastante no Instagram artistas e, enfim, professores fazendo lives pelas plataformas de streaming para as pessoas se entreterem. E também uma coisa bem curiosa e boa que aconteceu aqui no Brasil foi que em alguns condomínios as pessoas têm deixado recados falando: olha, se você é do grupo de risco, eu posso ir no mercado, na farmácia para você, não se arrisque, deixa o contato da pessoa ali para o grupo de risco falar. Como é que está sendo na Itália? Está tendo essa ajuda coletiva, por exemplo, em condomínios? Está tendo esse espírito de união nacional, de cidadania? Ou a atitude das pessoas é mais individualista no momento? Olha, eu não posso falar em linha geral porque não conheço a Itália inteira. Eu posso falar também da minha cidade, como está reagindo à situação. Então, eh, como já sabemos que as pessoas individualmente são muito egoístas, ok? Já vi também indo nas lojas e tudo, no mercado, por exemplo. Eu, por exemplo, às vezes eu saio, vou ver, por exemplo, fora da janela, com uma situação, não passa ninguém, não tem ninguém na rua, nada. As pessoas são só para fazer compras e tudo. Eu vi também casos incríveis, como, por exemplo, tem pessoas que chegam, são os últimos, e depois, quando abre a loja, o mercado, eles entram como primeiros. E as pessoas também não falam, não dizem nada, deixam esses inteligentes, mais raposas, entrar como primeiros. E também esse tipo de egoísmo, não tem respeito para os outros. Então, para os idosos, por exemplo, que não tem possibilidade de sair de casa e tudo, tem esses grupos de voluntários, ok? Tem voluntários que fazem parte desse grupo, de grupos, como, por exemplo, a Cruz Vermelha, ok? Croce Rossa, onde eles vão fazer as compras para as pessoas que não podem sair, tudo isso de graça, sem problemas. Isso é uma forma de cobertura para as pessoas mais velhas, para ninguém que não tem filhos, ok? Ou tem filhos, mas não estão em casa e tudo. Então, eu, por exemplo, se posso falar do meu caso, eu agora estou morando numa casa onde sou o único idôneo para sair, porque tenho um irmão que tem 15 anos e também eu estou morando com tios. E meus tios têm mais de 70 anos. Eles são a parte da população bem com risco de encontrar o coroa e depois encontrar o que não é bom encontrar mesmo, que não acontece. Então, por isso que eu saio sempre de casa, faço as compras, e sou eu que eu posso ver qual é a situação de fora. E nada, já vi que, por exemplo, as pessoas aqui, ninguém sai das janelas. A última vez que eu falei com meus vizinhos foi 3 dias atrás, porque saí porque chegou uma letra, estava falando um pouco com eles, mas foi um caso excepcional, bem engraçado. Acho que foi a semana passada, quando eu tenho um satélite que tinha que chegar em cima da nossa ilha e tudo, também, desculpa, da inteira Itália, foi 9 horas da noite, todo mundo saiu nas janelas com o telemóvel fazendo com flash, não, fazendo a luz, para deixar que seja bem com a iluminação maior. Essa foi, acho que foi a última forma de socialidade que eu vi entre as pessoas, mas principalmente as pessoas ficam dentro em casa e usam só o telefone e o computador para comunicar. Bem triste como coisa. Seguindo bem essa linha, aqui no Brasil aconteceu um evento que as pessoas foram à janela aplaudir, principalmente quem mora perto de hospitais, aplaudir os funcionários. E ligando um pouco com isso, aqui no Brasil também se debate o tema de cortar a verba de funcionários públicos, e daí vem a pergunta, tá, e os policiais que estão na rua trabalhando, e os médicos do setor público, como é que eles ficam? Como é que está esse setor? Oi? Okay. Não, que não percebi, desculpa. Que os policiais, os médicos... como é que eles ficam caso o salário do setor público seja cortado? Essa parcela. Como é que está essa relação entre a população e o funcionarismo público? Tu falou anteriormente que a polícia está em peso nas ruas, multando as pessoas que saem sem motivo. Há manifestação desse setor da sociedade, o setor mais relacionado às forças estatais,
e qual a relação deles com a sociedade comum, com as pessoas que estão em quarentena. Qual é a ligação entre civis com militar policial? Isso? Não só isso, os médicos também, todo o setor público. Sabe? Então, pronto. Olha, o que eu vi, que agora a polícia já tem bem organizada, tudo com mascarinhas e tudo. Eu vi também, olha, não é o caso da minha cidade. Eu moro na periferia da cidade, mas moro muito perto das lojas, dos mercados e tudo, então posso ver bem essa situação. Mas também vi vídeos de como, por exemplo, como estão reagindo diferentemente, com muita diferença, os italianos do norte, sul, centro, alguma cidade e tudo. Por exemplo, eu tenho um amigo que está fazendo serviço em Nápoles, que faz parte da polícia militar. Ele me disse que aí a população, né, que está muito respeitando as ordens das autoridades. Por exemplo, eles vão continuar a sair um pouco na rua, é bem difícil. Eu também estou ouvindo como vídeos de pessoas, como, por exemplo, tem vereadores que vão sair na rua para falar com as pessoas, vocês têm que ficar em casa e tudo, porque muitas pessoas ainda não estão respeitando o divieto, o óbrigo de ficar em casa. Então, por isso que a policial, quando chega, fala, você tem que ficar em casa e tudo, já tem mais, não são muito duros, ok? Depende do caso. Esse é o caso individual dos policiais. Mas, principalmente, eu vi que até alguns dias atrás chegaram até 20.000, como chama, denúncias, reclamos da polícia militar contra civis que não estavam respeitando a quarentena. Eu não posso dizer porque agora é um reato. E eu conheço pessoas que também violaram a quarentena para encontrar com outras pessoas. Não posso dizer quem. Pronto. Isso é como as pessoas estão reagindo a essa situação. Eles vão fazer tudo para não encontrar a polícia, porque depois a polícia pode deixar uma contravenção muito alta. E se eles vão ter o vírus, isso pode ser um reato, porque como eles estão transmitindo a doença, é um reato bem forte. Pode ficar até 7 anos de reclusão, por uma coisa assim, acho, ou 10, uma coisa assim. Certo. Recentemente não, um tempinho atrás, logo no começo da crise, um pouco antes de começar a crise da pandemia do coronavírus, nós vimos o governo estadunidense injetar 1,5 trilhões de dólares na economia, alegando para evitar uma crise semelhante de 2008. Por outro lado, nós vimos a China construir um hospital em 10 dias para combater a crise do coronavírus. Isso está trazendo à tona uma questão muito importante. Qual é o papel do Estado? Certo? Alguns acusam de ajudar os grandes industriários, os grandes bancos, outros exigem mais. Enfim, na tua visão, como que essa pandemia vai mudar a percepção da população perante o papel do Estado? Pronto. Eu acho que esse caso de crise, que pode ser bem ligada, pode ser bem comparada com uma situação que seja uma revolução, também uma guerra, não sabemos quais que são os efeitos sobre as pessoas. Eu acho que temos que esperar bem depois como acaba esta pandemia para ver como é que as pessoas depois reagem para uma ordem futura, podemos dizer assim. Ordem, acho que não, mas como o jeito de viver. Porque agora as pessoas estão bem acostumadas no estilo de vida e depois dessa pandemia, ninguém sabe. Não sabemos se as pessoas vão entrar dentro dessa revolução tecnológica, as pessoas vão ficar em casa, vão fazer tudo pela internet, pelo computador. Esse pode ser, por exemplo, um exemplo de como o governo tem que reagir contra esta revolução tecnológica. Por exemplo, agora que ninguém na Itália falou do trabalho em casa, por exemplo, do teletrabalho. Okay? Em italiano chama telelavoro, espero que a tradução seja a mesma. Do teletrabalho. Então, agora vamos ver também como é o mundo do trabalho do futuro. Eu acho que nesse caso de crise, depois o mundo vai bem mudar e ninguém sabe. Temos que esperar bem
esperar que depois dessa pandemia acabe muito pronto, para ver como é a situação depois. E agora falando sobre a tua visão especificamente, a crise da pandemia mudou a tua visão do papel do Estado, sobre como ele funciona, ou permanece a mesma? Em qual sentido, desculpa? Oi? Não, que não entendi. Em qual sentido o papel do Estado vai mudar? Na tua opinião, ela continua a tua opinião acerca do papel que o Estado deve fazer perante a população, como as instituições dele devem operar, ela continua a mesma de antes da crise, ou a crise fez você mudar essa opinião? Não, eu acho que agora o papel principal do governo agora é parar a doença, parar a estado de crise. E depois tudo o resto está completamente bloqueado. Então, eu acho que agora a parte política não está trabalhando só em função de conter a doença. Eu acho que depois desta crise, acho que o governo, que seja iluminado, vai criar depois novas situações, novos tipos de modalidades para reagir a uma pandemia desse jeito. Um caso que podemos fazer de diferença entre a Itália e também a China, como tu falou, por exemplo, que a China tem visões de longo prazo de fazer as coisas. Pode ser que também a China tinha um projeto feito para criar um hospital naquela zona, com toda a terra pronta. Eu não sei, por exemplo. Para fazer a mesma coisa na Itália, demora muito tempo por causa da burocracia. Eu espero que numa situação futura, depois quando acaba essa situação da pandemia, essa parte, por exemplo, da burocracia, de jeito de fazer as coisas, seja mais limpo, mais claro e mais rápido possível. Porque, por exemplo, nós que moramos dentro da comunidade europeia, cada país ou cada região, melhor, cada região da União Europeia pode pedir recursos para qualquer tipo de assunto, que seja cultura e tudo, né? A Itália tem os dados mais baixos de recursos não usados pela União Europeia, a causa do atraso pela burocracia. Eu acho que, eu espero que no futuro, que ninguém sabe, se vamos continuar nesse jeito, a Itália não aprendeu nada desta crise, espero que depois a burocracia italiana fique mais simples para fazer as coisas. Que um dos problemas que nós temos é a burocracia que para tudo, que para muita coisa. Perfeito. Espero que respondi. Foi essa a pergunta? Não, era exatamente isso. Foi perfeito. Okay. Analisando o cenário atual brasileiro, tu disse antes que viu a última declaração oficial do presidente Bolsonaro, e tendo em vista também que logo, quando começaram os primeiros casos aqui no Brasil, houve uma recomendação direta de não realizar aglomerações, e mesmo assim, o presidente foi a uma manifestação que tinham centenas de pessoas. Tu acha que o Brasil pode estar cometendo os mesmos erros, se não os mesmos, erros semelhantes ao que cometeu a Itália no início do coronavírus? Olha, então, pela minha experiência, eu estou bem em contato com muitos amigos em Porto Alegre, e também em Brasília, e também no Rio de Janeiro, alguns também em São Paulo. E com todas essas pessoas, eu vi que eles estão reagindo bem diferente dos italianos. Ou seja, eles estão entrando dentro da auto-quarentena. São eles mesmos que estão decidindo de ficar em quarentena como uma forma de prevenção contra o coronavírus. Essa é uma coisa que eu adorei muito de vocês brasileiros, porque aqui muitos italianos ainda que estão nessa situação assim grave não entendem o problema que nós estamos vivendo. Então, este é um grande parabéns que eu faço para vocês, que essa situação, que essa é a maneira certa para lutar contra essa situação. Eu acho que vocês são muito mais responsáveis respeito que nós. Infelizmente, para nós é assim. Por isso, você já tem um sentido de responsabilidade maior. Então, eu acho que a ação individual de cada um de nós é indispensável para a luta contra o coronavírus. Então, acho disso, que vocês, a diferença do que falou o Bolsonaro, você já tem razão, você já tem essa responsabilidade do que fazer sem as palavras dele. A Itália está um pouco perdida, mas espero que a situação vai melhorar aqui
espero que vocês nunca vão encontrar a situação que nós temos, mas seguindo esses passos, percorrendo uma rua assim, errada nossa, vocês podem aprender sem fazer o mesmo erro. Que fazem o mesmo erro, acho que não é uma pessoa muito inteligente, mas vocês estão fazendo a coisa certa, acho. Perfeito. Aqui, logo no início, a gente observou uma curva de crescimento dos infectados do coronavírus muito semelhante ao que foi a curva de crescimento na Itália. Hoje, o Brasil tem mais de 2.000 casos de coronavírus em Terra Brasilis. E partindo da tua perspectiva, o que você diria para as pessoas que ainda duvidam da gravidade do coronavírus, que ainda são muito céticas e não acreditam que o corona pode sim se tornar tão grave quanto dizem? Olha, a primeira coisa que digo para eles é de não ficar de medo. Que a primeira coisa é fazer as coisas certas, mas sem ficar de medo. Por exemplo, sempre limpar as mãos. Essa é uma regra principal. Não assaltar as lojas, os mercados, porque isso não precisa. Porque se vocês, por exemplo, vão pegar toda a comida naquela loja e depois o resto, o que faz? Depois você cria esse pânico geral. Vocês vão transmitir o pânico. Então, são regras bem certas. São poucas, mas são essenciais, acho. Você também pode continuar a sair na rua sem problemas. Evitar qualquer tipo de contato com as pessoas que vocês não conhecem. E nada, e limitar muito de sair de casa. Você pode sair uma vez cada dia, por exemplo. Não precisa sair sempre 2, 3 vezes cada dia, fazer festa, essas coisas. Olha, essa é uma situação bem difícil, ok? Então, é melhor fazer um sacrifício, não sei como se fala sacrifício, sacrificar-se hoje, ok? Sacrificar-se hoje para um ganho futuro, ok? Só essas, porque, por exemplo, agora, a causa das pessoas que sobrevalutaram o problema do coronavírus, agora todo mundo está ficando em quarentena. Já quando o governo inicialmente falou, é melhor não sair da casa, é melhor não ir nas baladas, não ficar nos pubs, né? A maioria das pessoas falaram, olha, eu não vou encontrar, eu sou de saúde muito forte, ou outros, eu sou jovem, é uma doença que vai encontrar os idosos. Sim. Então, as pessoas também saíram e depois o governo foi bem constrito, foi bem obrigado, foi constrito, você fala constrito, foi bem obrigado a fazer essa decisão. Foi obrigado a tomar a decisão, isso mesmo. Ok, a tomar essa decisão. Por exemplo, também tem mortos entre os jovens. Também tem um morto de 20 anos também, acho que foi um dos primeiros que foi também em Milão. Então, não é verdade que vão encontrar só os idosos, vão encontrar toda a população. Também hoje chegou uma notícia de como o filho da rainha Elisabetta II, o príncipe Filipe, encontrou o corona. Ele é também uma pessoa idosa, velha, espero que não vai morrer. Acho que ele também tem pode ser assistido com os melhores médicos de todo o país e tudo. Então, o vírus não vai olhar na cara de ninguém, seja um político, que seja uma pessoa famosa, que seja uma pessoa pobre, uma pessoa rica, não tem problema. É um inimigo invisível e vai encontrar todos que estão no seu caminho. Então, cuidados. Agora, partindo do ponto de vista pessoal, como Simo, enquanto cidadão, enquanto humano, como você se sente diante de toda essa crise? Quais são os seus sentimentos? Olha, eu agora estou bem tranquilo, estou em casa e tudo. Olha, um pouco já estou triste porque não posso sair, estou mudando minhas habitudes, o que estou acostumado de fazer, ok? Então, agora estou criando um novo estilo de vida diferente, ok? Já eu estava em projetos para sair da Sardenha, para ir a outros lugares, também para trabalhar no exterior. A causa do coronavírus, acho que agora será um problema. Não sei até quando, mas pelo menos acho que durante todo este ano será bloqueada a situação. Então, eu, infelizmente, agora tenho que ficar aqui, não posso sair, situação bem grave. Então, agora, o que faz uma pessoa?
Eu, por exemplo, no meu caso, agora estou pensando outras soluções para não perder tempo, porque agora estou na fase de formação, já acabei o mestrado e tudo, mas hoje em dia não, nada é certo, sempre precisa fazer novas coisas. Eu queria fazer uma experiência, estava organizando para ir na Irlanda, mas agora não dá, por exemplo. E agora tenho que esperar a situação para encontrar uma solução futura melhor para mim. E nada, agora estou ficando muito tempo em casa, uma coisa que não fiz nunca na minha vida, ficar assim muitas horas em casa. Eu moro principalmente fora de casa, que seja na universidade, que seja no trabalho, também moro fora. E aqui os italianos comem principalmente em casa, que seja o almoço ou a janta. E são habitudes completamente diferentes respeito ao Brasil. Quando estava morando no Brasil, eu vi que o meu estilo de vida é mais próximo que é o vosso, que é o meu daqui na Itália. Então, por isso que agora não estou bem ligado com ficar muito bem em casa e todas essas coisas. A situação é difícil, mas estou sempre feliz. Não posso chorar porque não posso. Tenho que resistir. Tá certo, temos que ser forte. Sim, então, muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui para o Diplonite, por responder as nossas questões. Obrigado a vocês pelo convite também. Eu te desejo muita saúde, muito cuidado nesse momento, né? Então é isso. Muito obrigado. Sigam o Diplonite nas redes, sigam-nos no Instagram e até mais. Seppellire nasso in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.